Olá, tudo bem? Você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Prefeitura de Canaã. Eu sou Vinícius de Paula, jornalista da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, e tenho o prazer de estar conduzindo essas rodadas de entrevistas aqui do Radiocast Comunicam, que é um produto da nossa Assessoria de Comunicação, que tem a produção de Anete Pintão e também a direção geral de Sheila Faro. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que está em voga aí pelo menos uns 3 a 2 anos, que é a inteligência artificial. Muita gente fica empolgado, mas muita gente também fica com medo. E eu estou aqui com 2 professores, pesquisadores, que estão conduzindo os trabalhos do Smart City aqui em Canaã. E eu tenho um recado para te dar, que a inteligência artificial, ela também pode ser utilizada a serviço das pessoas, e isso tudo está sendo implementado em Canaã dos Carajás. Nós estamos aqui na vanguarda do desenvolvimento sustentável por meio da inteligência artificial. Eu tenho aqui à minha frente o professor Renato Francês, que é o coordenador do Smart City aqui em Canaã, um dos coordenadores nacionais da Rede Iara também, e a professora Evelyn Gomes, que é a vice-coordenadora do Smart City. Boa noite para vocês, obrigado pela presença. Boa noite, Vinícius, muito obrigado pelo convite. Agora eu queria que vocês explicassem para a gente o que é inteligência artificial, né? Vamos começar já quebrando o gelo nesse sentido. Começa com a Evelyn? Posso começar. Eu costumo dizer, né, somente em sala de aula, a gente faz um paralelo entre a inteligência artificial e a inteligência natural. A inteligência natural é a nossa inteligência. Ela é instintiva, né? Ela é uma inteligência que nós aprendemos desde que nós nascemos com aquilo que está ao nosso redor, com aquilo que nos é ensinado. E da mesma maneira a gente também tenta ensinar os computadores, a partir de dados e dos exemplos que nós mostramos para os computadores, como eles podem tomar decisões que nós tomaríamos a partir das nossas experiências. Então a inteligência artificial, ela leva esse nome justamente por esse motivo, porque não é uma inteligência natural, né? Ela é uma inteligência que nós induzimos os computadores a ter, de certa forma, né? A partir de muitos dados, né? De muitas informações e das nossas próprias experiências, né? Enquanto humanos, para que essa máquina possa também tomar decisões, possa aprender de uma maneira que imite a nossa maneira de aprender, a maneira humana de aprender. Então, acredito que é uma boa maneira da gente conceituar de alguma forma a inteligência artificial. Além de fazer vídeos, fazer aquelas imagens fofinhas para a internet que a gente ri e se diverte, a gente pode utilizar, né, essa aceleração, né, de inteligência, de dados a serviço das pessoas mesmo, né? Exato. A inteligência artificial, ela pode ser aplicada em qualquer área. Em finanças, na saúde, na educação, no nosso dia a dia. Na verdade, ela já está em todo lugar. Está nos nossos dispositivos, né, nos celulares, nos computadores, nas TVs, né? A gente costuma dizer que ela é transversal, ela está em todo lugar. Então, nós, né, seres humanos, nós fazemos a programação desses computadores. E conforme as demandas, conforme a necessidade, a gente programa um determinado código, vamos colocar assim, né? Para que ele faça algo que nós faríamos, só que ele faz com uma velocidade muito maior, né? Porque nós somos capazes de realizar essas tarefas, mas muitas vezes a gente levaria muito tempo, né? Para a gente conseguir, por exemplo, ter acesso aos dados, né? Em comparação a um computador, ele consegue fazer de uma maneira mais rápida, certo? Mas ela é transversal, ela está em todo lugar. Legal, e já você falou, né, que está em todo lugar e está em Canaã dos Carajás, né, professor Renato? Você que é o coordenador do Smart City, que é, né, esse movimento, nessa iniciativa que trata desses assuntos aqui em Canaã, criando soluções para as pessoas de Canaã dos Carajás. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa implantação aqui em Canaã, de trazer inteligência artificial para Canaã dos Carajás. Ótimo. Então, assim, em 2019, a gente veio para discutir a implantação da Unifespa aqui na região. E numa conversa com a prefeitura, né, foi lançado um desafio que era uma provocação e um desafio ao mesmo tempo, da gente apresentar algum tipo de projeto científico, tecnológico, que fosse muito fora da caixinha, né? E aquilo, assim, soou de maneira totalmente inusitada, assim, não é normal, né, que uma prefeitura de uma cidade muito recente, nova, né, e tal,
apareça com esse tipo de proposição. Nós adoramos o desafio e naquela altura nós propusemos que a gente criasse uma estrutura, né, de internet das coisas, né, de 5 e 6G, que desse suporte para a possibilidade de colocar aplicações inteligentes da cidade. Então, aí a gente começou a desenhar em 2019, né, o que seria a gênese do projeto Smart City Canaã. A gente começou a fazer, certo? E veio a pandemia e a gente teve que se adaptar e começar a desenvolver coisas, inclusive para a pandemia. Então, assim, é ótimo que a gente não necessite usar hoje, mas a gente fez um aplicativo para a época, né? Que era para reconhecer pessoas e aglomerados de pessoas em meio ao nosso pior momento recente, que foi a pandemia, né? Esse aplicativo a gente não usa mais, mas assim, a gente tinha que fazer em laboratório, mandar para Canaã, num momento que ninguém podia se mover, né? Não podia trazer a equipe de Belém para cá ou a equipe da USP para cá para fazer aquilo, né, em loco. Aí ele nasce aí. Na sequência, né, há um edital nacional do Ministério de Ciência e Tecnologia e da FAPESP, né, São Paulo, né, para implantar centro de pesquisa aplicadas em inteligência artificial. E aí a gente baseado no que a gente estava criando em Canaã, a gente lança a prova, o projeto, né, o projeto, né, ele foi selecionado como primeiro colocado, que é um projeto que tem 42 universidades nacionais, 22 estrangeiras, grandes multinacionais, tipo Stellantis, Intel, TIM, né? E aí 11 cidades de todas as regiões do país, e se decide que, por conta do estádio que estava em Canaã, que o piloto seria Canaã, o piloto do Brasil seria Canaã. Então a gente começa, né, em 2019, tem, né, todas as dificuldades, atravessa as dificuldades da pandemia, e depois, assim, quando abre mais, a gente começa a voltar para campo, e aí a discussão que a gente vai fazer hoje é de quanto a gente já desenvolveu de coisas que sequer, né, o cidadão, né, no seu dia a dia sabe que existe, mas ele se beneficia daquilo em função da maior eficiência que a prefeitura e o poder público podem ter. Sim, eu tomei conhecimento já há alguns anos do aplicativo Conecta Canaã, né, que eu acho que talvez é um dos aplicativos mais úteis que o cidadão canaense tem à mão. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dele. Eu acho que é o nosso aplicativo mais famoso. Sim, o Conecta Canaã ele foi o primeiro aplicativo lançado, né, dentro do projeto Smart City. Ele funciona como uma espécie de ouvidoria digital, só que ele vai além, né? Porque a partir desse aplicativo, por exemplo, um cidadão, ele baixa, ele está nas lojas, né, da Play Store, na loja da Apple também. O cidadão consegue baixar e ele consegue também usar a câmera, por exemplo, para fazer uma ocorrência, e essa ocorrência, vamos dizer, uma lâmpada que não esteja funcionando, né, da iluminação pública. Essa ocorrência ela vai para o sistema web, um sistema de gestão, que foi também desenvolvido dentro do âmbito do projeto, e a secretaria competente vai dar a tratativa para esse problema. E todo esse acompanhamento é possível ser feito pelo cidadão com o aplicativo. Então, o cidadão ele consegue verificar, por exemplo, quando o executor ele iniciou aquele serviço, o que houve, se foi finalizado, por que não foi finalizado, ou como foi feita o tratamento, né? Pode utilizar, por exemplo, áudio. A gente usa IA, por exemplo, para fazer uma transcrição de áudio. Né? Enfim, assim, é um aplicativo bastante acessível, bastante democrático, né? Você pode tirar foto e usar, por exemplo, a geolocalização do seu celular naquele momento, e o executor consegue saber exatamente onde foi feito, né, aquela ocorrência. Ou você pode fazer da sua casa, de repente não tem internet naquele momento, você faz da sua casa e consegue também cadastrar da mesma maneira. Então, assim, é um aplicativo que já faz parte do dia a dia, né? Tem sido utilizado por cada vez mais secretarias, então Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, né? E existe inclusive uma outra maneira inteligentíssima de realizar ocorrências, né, na cidade, que não somente, né, a gente falou do Conecta, que o cidadão abre a ocorrência, mas a gente tem um carro inteligente, que o Renato vai falar mais à frente para você, que a partir de uma técnica de IA chamada de visão computacional, esse carro é capaz de perceber no ambiente de maneira automática se há problemas.
como buracos na rua, restos de poda que estão interrompendo a via do pedestre, por exemplo. Enfim, vários, né? Restos de poda, água servida, né? Que é aquela água que é jogada na via de uma maneira que não é tratada, né? Enfim, então, com visão computacional, a gente consegue fazer isso de uma maneira automática. Então, a gente tem o cidadão que pode abrir a ocorrência e a gente tem a inteligência artificial que pode abrir a ocorrência também. E tudo isso é gerenciado por meio do Conecta Gestão, que é essa aplicação, né, que várias secretarias da cidade já utilizam para dar ali realizar as execuções, né, para que aquele problema seja resolvido o mais rápido possível. E todas essas informações ficam disponíveis num painel de visualização, né, onde não somente os secretários, a própria prefeita, enfim, todos os interessados, né, conseguem acessar e verificar como é que está o andamento, né? Já vou até deixar um recado para você que está nos assistindo. Você que ainda não tinha conhecimento do Conecta Canaã, ele está lá disponível na Apple Store, né? E também Play Store. Na Play Store. Então você pode baixar lá e utilizar. Totalmente gratuito, né? Obviamente. Ele é um aplicativo que foi desenvolvido nesse âmbito, né, do projeto. Então você pode baixá-lo sem nenhum problema, com toda a segurança, né? Enfim, tudo certinho. Então nós falamos do app, falamos do carro e tem também uma questão de reconhecimento facial dos alunos quando vão pegar o ônibus escolar, é isso mesmo? Assim, o Vinícius, o que eu acho que o mais legal do projeto Smart City, ele foi desenvolvido sempre sob demanda a partir de problemas do mundo real, né? Então a gente sempre teve uma boa interação, né? E a prefeita Josemira, né? Como ela já usa muito bem esse mundo, né? Ela usa muito bem as redes sociais, ela percebe muito facilmente esse tipo de demanda e assim, o quanto a IA poderia ajudar, né, na solução delas. Nesses dois especificamente, a gente chegou com um problema que era o acesso e o controle ao acesso, né, dos ônibus escolares, né, que é uma frota gigantesca, porque a prefeitura, mesmo não tendo a obrigação constitucional, né, transporta os alunos da rede pública do ensino médio e do universitário, certo? Né, do superior, que não são responsabilidade da prefeitura, mas ela transporta. Então, muito fundamental que é a responsabilidade dela. Isso, né? Então é uma rede muito grande e o controle é muito difícil, certo? Aí o que é que a gente acabou fazendo? No primeiro momento a gente desenvolveu um dispositivo próprio, né, que reconhecia a biometria facial, né, e aí dava autorização ou não para a criança entrar. Depois a gente colocou isso para tablet, certo? E aí fez a migração disso para tablet e colocou uma série de funcionalidades e agregou de novo ao Conecta Canaã, de maneira que assim a gente não só reconheça que aquele aluno ele deve entrar naquele ônibus, qual é a rota do aluno, que escola ele deve descer, porque tem um monitor, né? Uma monitor, então, se ele estiver na rota errada, se entrar no ônibus errado, provavelmente ele não tem vai... Um alerta. Tem um alerta, e tem um alerta que também tem que descer na escola fulano, né? E aí se ele não descer também tem esse alerta, certo? E aí de maneira que a gente tenha o controle total de todo mundo que sobe e desce, né? Certo? E que os responsáveis pelos alunos possam ser notificados a cada evento, né? O aluno entrou, o aluno desceu na escola, certo? Que aí é uma segurança para a Secretaria de Educação, né? Para a Prefeitura como um todo, mas para os responsáveis do aluno. Mas tem um outro lado que é mais invisível, né, para a população, mas que é importantíssimo para a gestão, que é a gestão da própria política pública, né? Há um investimento gigantesco de Canaã para fazer isso, e às vezes a gente percebe que é uma rota que é totalmente subutilizada. Então ela poderia sofrer fusão com outra rota de maneira que se otimizasse o recurso que está sendo gasto ali. Então não deve haver rotas, por exemplo, que recorrentemente os ônibus têm 10 pessoas, né? Ele ajuda nessa organização. Então a otimização, né, das rotas, certo? E eventualmente a extinção de uma rota, a fusão de outras rotas é feita com base na utilização real, né? Então a gente não só, não é só um sistema que reconhece alunos
e permite que eles entrem ou não no ônibus escolar, né? É um sistema de controle disso e é um sistema também de gestão da própria política né, de oferta de ônibus escolar que a prefeitura proporciona. Eu fico até pensando também para a questão dos monitores, né? Que eu imagino que os monitores tinham que ficar de olho aqui, se o aluno ia subir no ônibus esse certo, controle se ia descer no costumava lugar ser manual, correto, né? Numa planilha manual. E às vezes, e são muitas, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes durante essas entregas, né? Durante essas atualizações, e realmente é um trabalho bastante árduo, porque são muitas crianças subindo, descendo, e a gente sabe que às vezes a criança cochila, já teve casos que a criança cochilou, ficou no ônibus, acordou depois, passou, ou então pais que a criança pode ter, né, descer do ônibus errado, aí o pai procura a CEMED e a CEMED fica, meu Deus, onde é que né? Então essas informações, elas vêm justamente trazer mais segurança, trazer mais controle, né? Não somente para a CEMED, que consegue fazer a otimização dos seus recursos de pessoas, de ônibus, de combustível, né? Porque a cidade de Canaã, ela cresce numa velocidade absurda. Então, hoje a gente tem em torno de 100 rotas, né, sendo atendidas dentro do sistema. Mas daqui a alguns meses, sem dúvida, nós teremos um pouco mais, né? Então, rotas são criadas, rotas são desativadas para criar, enfim, né? Então, é muito volátil esses números, né? Então, hoje nós temos cadastrados um pouco mais de 3 mil alunos, né? Que são atendidos pelo transporte público escolar. Então, assim, é gigantesco, né? E esse trabalho antes, ele era feito de uma maneira mais... que exigia mais atenção das pessoas, porque eram planilhas, né? Enfim, eram coisas mais fixas. E com o sistema não, isso consegue ser acessado de uma maneira muito mais ágil. E para os pais e responsáveis também traz assim, uma sensação de segurança maior, porque por meio do aplicativo, né, que também foi desenvolvido para os pais e responsáveis, eles conseguem justamente ter esse acesso, né? Onde a criança se subiu no ônibus de número tal, indo para a escola ou voltando da escola. Então, essas informações também ficam acessíveis, né? Então, é realmente assim, um sistema que vem para trazer, né, mais qualidade, mais segurança, né, para as famílias como um todo. E é uma coisa que está alinhada à estratégia do município, né? Sim. Que é essa questão do desenvolvimento sustentável, né? E a nossa FENECAM, ela está toda pautada nisso. As oficinas que estão acontecendo durante o dia, está toda pautada para que os empreendedores pensem em seus negócios, pensem a oferta dos seus produtos em sustentabilidade também, nessa sustentabilidade tanto financeira quanto ambiental. Isso. E assim a cidade prossegue, né? Uhum. Aí já falou aqui um pouco da mobilidade dos alunos, né? Falamos da educação, falamos de limpeza pública, mas tem projeto de inteligência artificial em Canaã também voltado para a saúde? Temos. Um projeto também que nos tem deixado muito orgulhosos é um projeto que utiliza a inteligência artificial para realizar a antecipação diagnóstica do câncer do colo de útero. Olha. Né? Como é que isso funciona? Da maneira tradicional é feito o exame de Papa Nicolau, que é o principal método de rastreio do câncer de colo de útero, né? Esse exame ele é feito de maneira regular pelas mulheres, né? E o objetivo dele é justamente antecipar infecções, uma série de coisas que podem levar com o tempo ao câncer, né? Então, por meio do exame, se a gente tem um diagnóstico assertivo, a gente consegue dar tratamentos e aquela mulher não vai evoluir para um câncer onerando a rede, trazendo assim... É muito mais impactante, né, o tratamento do câncer, enfim, dependendo do estágio que ele é feito, a gente tem riscos maiores, né, para a saúde da mulher e tudo mais. Então, esse sistema, ele utiliza a inteligência artificial justamente para antecipar, no sentido do quê? Antecipar o diagnóstico no sentido de você dar celeridade para esse resultado, entre a coleta e o resultado. Né? Então, essas imagens das lâminas que são coletadas, né, a partir do exame de Papa Nicolau, elas são analisadas por uma inteligência artificial, né, por uma técnica também de visão computacional, onde os especialistas da área, né, eu e o Renato somos da área da tecnologia, mas cada sistema exige um conhecimento especializado. Então, esse sistema, por exemplo, ele foi realizado em conjunto com especialistas da área, oncologistas, citopatologistas, né,
todas essas pessoas que nos auxiliaram, né, a pensar nessa solução, né, e realizaram ela em conjunto. Então, esse olhar do citopatologista é aprendido pela inteligência artificial, né, e ela então consegue fazer essa análise muito mais rápido. Assim, se hoje vamos dizer que um citopatologista leve 20 minutos para ele fazer uma análise de uma imagem, de uma lâmina, né? A IA faz isso em milésimos de segundos. É muito mais rápido, né? Então a gente consegue diminuir as filas, né? Consegue dar celeridade e com isso faz com que esse diagnóstico chegue de uma maneira mais precisa, né? E as mulheres conseguem fazer seus tratamentos evitando, né, que chegue de fato a um câncer, né? Professor, então, pelo que eu estou entendendo aqui, o que está acontecendo em Canaã atualmente, parece que a gente está na vanguarda da inteligência artificial a serviço da sociedade. Dá para a gente comparar Canaã com o resto do país? Como é que estão as cidades, essas implantações? Assim, teve um evento que foi interessantíssimo, que serviu de termômetro para a gente. Em 2022, a nossa equipe e a prefeita Josemira, foi convidada para participar de um evento de gestores, né, prefeitos, secretários no interior de São Paulo, em Sorocaba, né, que era um evento que a Rede Ara estava envolvido. E aí nós fomos e assim, o grande estudo de caso era Canaã, e nós mostramos muito do que a gente está falando aqui, certo? E ao final, certo, assim, se formou uma fila em torno da prefeita, de gestores do interior de São Paulo, para tentar ver como poderia utilizar aquilo em parceria, celebrando convênios com Canaã e tudo mais, certo? Assim, a gente está falando do principal estado do país, certo? Do país, onde se concentram as melhores universidades da América Latina, certo? E os gestores daqueles municípios, certo, ficaram tão abismados com o que estava sendo implantado em Canaã, certo, que procuraram a prefeita para tentar utilizar aquilo que já estava, né, e desde aquela época, muito do que a gente está falando já estava, né, em funcionamento, para ver como se poderia transpor aquilo para os municípios do interior de São Paulo, né? Na prática, a gente fez tanta coisa que é inovadora, que é da fronteira, que às vezes a gente inclusive, assim, funde áreas, né? A gente falou de educação e falou de saúde, né? A gente tem uma aplicação maravilhosa, que para mim eu reputo como a mais, assim, que eu tenho, né, um sentimento de agrado, assim, maior, que é um sistema que reconhece precocemente possíveis casos de autismo, né, na sala de aula, né, no ensino fundamental menor, né. E aí basicamente isso e tem impacto forte, é uma aplicação em regra, né, para a educação, mas também é uma aplicação de saúde, né, certo? Então, basicamente, como é que a gente usa uma técnica que a gente chama de análise de sentimento, né, que é tentar reconhecer, como se a IA fosse o olho humano e o cérebro humano olhando a reação de uma criança a partir de um estímulo extremo, né? Um estímulo que a criança reagisse ou deveria reagir com alegria ou com tristeza, né? Mas o que não é normal é a indiferença, né? A não reação, certo? Então a gente vai em busca da não reação recorrente, porque essa é a principal característica de vários transtornos, do TEA, né, do transtorno do espectro autista, do TDAH, que é hiperatividade e déficit de atenção, né, e do TPAC, que é um muito mais incomum, né, que é um transtorno do sistema auditivo central, né, que a criança não consegue pegar todos os fonemas e às vezes ela não reage por não ter pegado o contexto. Sim. Mas assim, todos eles se caracterizam pela não reação. Então a criança não reagiu a um estímulo extremo. A recorrência disso, né, é um sinal de alerta, e aí os especialistas fazem o corte para a gente, né? Então aí tá terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, né, numa equipe multidisciplinar que nos acompanha e nos diz, assim, quando tem que fazer o corte. Assim, separem todos os alunos que não reagiram a mais de 50% dos estímulos.
Então a gente faz isso durante um semestre, tá? E aí faz esse recorte e essa equipe passa a investigar aquele ou aqueles alunos, certo? Que precisam de uma atenção. Por que a gente pensou nisso, né? Desde o início? Se a gente for fazer essa trilha no SUS, né? Só quem pode laudar é médico, né? Então o laudo é sempre finalizado por um médico, por um psiquiatra, por um neurologista, né? Mas ele passa por vários especialistas. Se ele for fazer isso no SUS, ele pode passar 2, 3 anos para chegar no laudo. E às vezes se até ele chegar, a vida toda, né? Se ele chegar, dependendo do nível do autismo, né? Certo? Esse tempo pode ser irreversível para o aprendizado daquela criança. Então a nossa preocupação é antecipar pré-diagnósticos para que essas crianças passem a ser investigadas pela equipe de especialistas, né, que passem a interagir imediatamente para criar estratégias particulares, né, específicas e singulares para aquela criança. Então não há uma estratégia de prateleira que resolva tudo. Aquilo tem que ser criança a criança, né? E aí a complexidade desse estudo é tamanha que envolve, né, a saúde, a educação, assim, é tão multidisciplinar que para mim esse é a nossa Sim. aplicação mais Você interessante. citou, acho que dezenas de especialistas que estão aí trabalhando por Canaã, né? Pelo desenvolvimento do município. Isso vai servir também para o Brasil todo nessas soluções. Exatamente. Então assim, a gente tem, e aí só para, né, a gente começou falando sobre a IA, né? E as possibilidades de IA, né? A IA tem uma série de problemas, né? A gente diariamente é usuário e vítima da IA também, certo? Usuário então, e produto, né? A gente fala, né? E os nossos smartphones ouvem, né? E daqui a pouco tem uma enxurrada de produtos, né? Coisas que são oferecidas a partir do que a gente falou, né? Certo? Mas por outro lado, a IA, né, ela pode beneficiar basicamente todas as áreas das atividades humanas, né? Uma das preocupações que o projeto sempre teve foi formar recursos humanos, o capital humano, certo? Porque Canaã é uma cidade rica, né? Ela é o segundo maior PIB per capita do país, mas ela cresce numa aceleração que pouquíssimas cidades do país crescem, certo? Também em função da riqueza, né? Então, se pegar o censo de 2010, Canaã tinha um pouco mais de 30 mil pessoas. Pegar o censo de 2022, né? Ela tem quase 80 mil pessoas. Então ela quase que triplicou a população em 10 anos, em 12 anos. Do IBGE, mas a gente já tem aqui alguns números do município que a gente pode estar já com mais de 100 mil pessoas. Exatamente. Então, uma cidade que triplica em 10 anos, né? Certo? É um fenômeno tão surreal, né? Certo? E aí a cidade tem que se preparar. E aí a cidade é rica, certo? Pelas suas riquezas minerais, né? Certo? Então, isso é importantíssimo, mas assim, a visão da gestão pública hoje de perceber isso, né? E diversificar a matriz econômica de Canaã. Então, assim, o que nós vamos ter sempre, né? A inteligência humana, certo? Assim, vamos investir na inteligência humana. E a gente faz oficinas, hackathons ao longo de toda a existência do projeto, certo? E hoje de manhã, coincidentemente, a gente teve uma reunião com a prefeita, né? Para decidir a incubação das primeiras startups financiadas pela prefeitura, né, pelo Fundo de Desenvolvimento Sustentável, né, de Canaã, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, né, para incubar as primeiras startups tecnológicas, né. É muito difícil escapar dessa área de IA, né, no mundo da tecnologia, mas já vai haver então essas primeiras startups de Canaã, certo? Com o CNPJ de Canaã, com pessoas de Canaã, apresentando soluções para a própria cidade. Olha, isso é até importante, que um dos desafios, né, da diversificação econômica aqui em Canaã é que a gente consiga desenvolver mercados que gerem uma renda per capita mais alta do que de uma cidade que só produz commodity, né? Então a gente precisa ter coisas tecnológicas mesmo, que essas pessoas vão ser especializadas e os produtos vão ser de alto valor agregado, né? Então a cidade melhora quando se tem também, né, um mercado mais rico, né? Tem soluções melhores, soluções mais eficientes, né? Eu queria te perguntar, até por conta disso, que tem sempre essa discussão, né,
a gente já está caminhando até o final da nossa conversa, mas as pessoas sempre ficam pensando, a IA ela vai substituir os empregos, né? A IA ela vai substituir a mão de obra braçal e daqui a pouco alguns serviços mais como o meu caso aqui, o jornalista, né, que escreve agora, já está escrevendo o texto. O Smart City, vocês pensam assim também ou a coisa é diferente? Não, na verdade a nossa, né, desde o início, a nossa pretensão foi usar a IA, né, a IA do bem, né? Foi usar a IA para possibilitar uma série de serviços, melhoria de serviços para a sociedade como um todo, certo? Mas ao mesmo tempo, né, formar cérebros, né, em Canaã e na região para que a IA possa também ser um atrativo do ponto de vista de negócios, né? Que daí passa a ser uma indústria planetária, né? Então hoje a gente não disputa mais o jovem que a gente forma em Canaã com São Paulo, né? A gente disputa com o Canadá, né? Então assim, é um mercado planetário. Então, essa formação ela é importante também para isso, né? Então a gente não está só isso já seria muito importante, mas a gente não está só desenvolvendo produtos que melhorem a vida da sociedade de Canaã, mas a gente também está, ao longo desses anos, formando o capital humano para que eles possam atuar com IA. E aí esse mercado passa a ser planetário. As pessoas podem estar em Canaã desenvolvendo soluções para uma empresa no Canadá. E isso é muito mais usual hoje em dia do que a gente possa imaginar, certo? Porque tem muito mais demanda mundial por IA que pessoas capacitadas para desenvolver. E a gente entrar nesse cenário é importantíssimo. A gente criar um polo, certo, de desenvolvimento de soluções de IA em Canaã, certamente ele vai ser o principal da Amazônia, um dos principais do Brasil, e ele passa a disputar mercado mundial como qualquer outra o polo ou startup que está em Londres, em Estocolmo, no Canadá, entendeu? Porque é um mercado planetário. E esse conhecimento que a gente está então introduzindo nesse projeto, né? E nas nossas ações, ele da parte de tecnologia, certamente ele é o mais valorizado. Legal. E eu queria perguntar, eu queria que vocês já até fizessem já as considerações finais, mas que vocês também pudessem chamar as pessoas de Canaã que têm interesse, querem, né, aderir a esse movimento tecnológico que está acontecendo no sudeste da Amazônia, né, no sudeste do Pará. Como que as pessoas podem encontrar vocês, como que elas podem apresentar os projetos que ela tem, ou tentar se engajar de alguma forma nesse projeto, o Smart City Canaã. Tá certo. Bom, antes de mais nada, gostaria então de fazer esse convite, né? Aproveitar o espaço, a oportunidade. Nós estamos com o stand Smart City Canaã dos Carajás aqui na FENECAM, né? E onde as pessoas podem visitar o nosso stand e conhecer em mais profundidade, né? Todas esses projetos, esses sistemas, né? Os quais nós já comentamos aqui, inclusive outros, né? Então já faço desde já esse convite para as pessoas virem conhecer o nosso stand. Estaremos aqui até o dia 4, né? Que é o dia do encerramento da FENECAM. E os nossos contatos nas redes sociais, então nós temos o Instagram, Smart City Canaã dos Carajás, né? Também é um método, um meio muito fácil de nos encontrar, né? E fazer esse contato, e a gente conversa, a gente escuta as pessoas e faz justamente essa primeira conversa, né? E quando a gente percebe que há essa similaridade de interesses, a gente também consegue colocar essas pessoas de alguma forma como participantes, né, dos sistemas, dessas conversas, né, que a gente executa. Bom, professora, primeiramente muito obrigado, tá, pela sua presença aqui, fico muito feliz da sua presença, mas se você quiser deixar o último recado para todos, fica à vontade. Não, só agradecer, né, agradecer o canal, agradecer a acolhida de vocês também aqui hoje, né, e dizer que nós estamos muito felizes, nós temos muito orgulho de fazer parte desse projeto. Nós vemos a oportunidade, né, desse projeto como uma forma real de consolidar aquilo que a gente constrói dentro da universidade, né, e colocar isso na prática. A gente, assim, nós somos pesquisadores, né, de formação, mas sabemos que muitas vezes a pesquisa fica
nos papers, nos artigos, nos congressos, nos simpósios, né? E nem tudo chega até o usuário final, nem tudo chega até o público-alvo, que é a população, que são as pessoas. Então, nós temos muito orgulho de participar dessa iniciativa Smart City Canaã dos Carajás, porque para a gente é a materialização da ciência, né? Fazendo o bem para a população, né? Então, aquilo que a gente desenvolve realmente chega às pessoas, né? E então, a gente fica assim muito, muito feliz mesmo de poder participar disso que hoje é realidade no município, né? Professor Renato, fala pra gente em português, tá? Seu Renato francês, mas fala em português pra gente. Manda um recado pro pessoal, já agradeço a sua presença. Obrigado por estar aqui conosco, trazendo tanto conhecimento e tanta tecnologia para o nosso município e tantas soluções. Vinícius, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ratificar o que a professora Evelyn pediu, vão ao nosso stand, e está maravilhoso, e cada coisa que a gente falou aqui está demonstrado lá, né, certo? Assim, tem um reconhecimento facial de emoções lá, que é muito legal, certo? São coisas são lúdicas, mas são, assim, dá para entender exatamente o que acontece. E antes, né, que eu esqueça, um dos maravilhosos que a gente tem lá, a gente tem um sequenciador de DNA para monitorar a água, tá? Então, assim, isso, imagina que você está bebendo água e não sabe se tem bactéria, fungo, vírus, antibiótico, certo? E isso a gente pega sensores e a IA diz o que é que tem lá, certo? Isso serve, por exemplo, para monitorar rios, lagos, certo? A própria água que é, né, distribuída para a população, certo? Em breve a gente vai voltar a conversar com vocês sobre uma outra ação importantíssima, que é o Genoma SUS, que Canaã vai ser a primeira cidade do norte a participar desse projeto, em que a gente vai ter a sua identidade do DNA, certo? Assim, o que é o seu DNA, certo? E tudo que ele representa, né? Então, assim, eu tenho uma propensão a ter Alzheimer no futuro, eu tenho uma propensão, né, a ter resistência a determinado antibiótico ou não, entendeu? Então, esse mapeamento genético, né, a gente também vai fazer em Canaã. A gente está fazendo as tratativas agora, né, como a primeira cidade do norte, num projeto que é do SUS, que é um grupo da universidade, que inclusive também está dentro do nosso stand hoje, que é essa junção da biologia com a IA, né? Certo? Então, assim, eu tinha esquecido de falar dessa aplicação muito importante. Eu só queria agradecer esse espaço maravilhoso, a parceria, né, de 6 anos de Canaã dos Carajás e esse projeto não se construiu do nada, né? Ele foi, assim, uma premeditação feita, né, pela prefeitura e pelas prefeituras que sucederam e pela visão dos gestores. Isso faz toda a diferença, Vinícius, certo? Nós estaremos falando aqui, né, de coisas maravilhosas que são feitas na universidade, né? Mas a gente está falando de coisas que estão sendo aplicadas no mundo real, numa cidade, no interior da Amazônia, com imensas, com muito recurso, mas com imensas dificuldades, né? Por todas as coisas, né? Pela exploração minerária, né? Pela pecuária, por tudo isso, e ainda assim, certo? Sendo uma referência na principal tecnologia, na mais disruptiva tecnologia que há no mundo, que é hoje a inteligência artificial. Então a gente está falando de uma pauta, né, que é uma pauta planetária, certo? Que é uma pauta que ajuda, certo? Na sustentabilidade da cidade, né? Certo? E que traz uma série de melhorias para a sociedade. Então Canaã vai virar eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai virar uma cidade modelo, muito impulsionada pelo uso de inteligência artificial. Tá? Então, muito obrigado pelo convite, e a gente está à disposição para qualquer outro convite. Tá? Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado pela conversa, obrigado, professoras. Obrigada também. Olha, gente, para você ver, né, como a ciência e pessoas, né, dotadas de boa vontade, né, procurando virtudes, né, que essas virtudes, né, elas estejam presentes na nossa sociedade, como a gente consegue mudar, né, a nossa realidade. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso radiocast Comunicam, que é uma produção da assessoria de comunicação da Prefeitura de Canaã, e também realizado, né, toda a equipe do audiovisual da HD Produções, que está aqui nos ajudando. Muito obrigado. Fica por aqui que a gente vai ter muito papo durante essa FENECAN 2025, que está na sua 9ª edição, onde nós estamos aí conectando histórias de sucesso.
Um abraço para você e até a próxima.